William Lima e Kathleen Quadros. Kathleen Quadros e William Lima, sejam muito bem-vindos. Parabéns pelas conquistas, né? Você já foi o primeiro medalhista aqui em Jogos Pan-Americanos em Paris 2024, com a prata categoria. Kathleen, medalhista por equipe. Não sei nem com quem a gente começa. Dá uma boa noite, dois aí juntos. Deixa eu ver se vocês estão sincronizados. Porque que difícil. Boa noite, Gostei. Vamos começar com a Kathleen, vai. Que sabor tem essa medalha? Você que conquistou a primeira do judô nas provas individuais, você foi a pioneira Pequim 2008. Bem-vindos. Obrigada. Tem um sabor muito especial, né? Essa competição por equipe é uma competição inédita. E ter esse resultado significa muito, porque a construção de realmente, quando eu digo que o judô brasileiro anda com seus ídolos, é muito isso. E o por equipe dá a oportunidade da gente reunir todos os sonhos, todas as batalhas em um só grupo e transformar isso em medalha é o sonho ideal, assim, é muito bom de realizar. Então, fico muito feliz por fazer parte dessa história do judô e concretizar com essa medalha. Eu não sei nem qual que é o sabor de tão bom. Nem a gente, viu? Eu nem tô acreditando que vocês estão com elas aí. Eu nem vou pedir para pegar por enquanto, mas depois se vocês puderem pegar o detalhe, né, Nardini, das duas medalhas aqui, pode ser muito bom para vê-las. Agora, William, que tal disputar essa competição por equipes, assim... A gente vai discutir isso daqui a pouco, porque até o Rogério Sampaio passou por aqui, e sem que eu tocasse no assunto arbitragem, ele tocou no assunto arbitragem, que foi algo que deu o que falar aqui em Paris. Agora, dentre tantas alterações que fizeram em regras, eu acho que nessa a Federação Internacional acertou de mão cheia. Essa competição por equipes em Jogos Olímpicos, ela é simplesmente sensacional, e a gente viu a vibe, a pulsação que estava aquele ginásio hoje. Claro, tinha os donos da casa na final depois, mas é um negócio muito legal de ver o time junto, vibrando um pelo outro, e ver a torcida também entrando nesse clima. A competição por equipe, eu como medalhei nas duas, consigo dizer isso com uma propriedade um pouco maior. O gosto do individual, a Kathleen também já sentiu, é muito bom. Você sente uma realização pessoal única. Mas o gosto no por equipes, cara, é a junção do sonho de todo mundo que tá ali dentro. Sabe, a gente vê todo mundo batalhando junto, vê sofrendo junto, suando, sangrando, deixando tudo em cima do tatame nos treinos. Então, quando a gente vê tudo isso se concretizando com essa medalha olímpica, eu acho que é uma vitória muito mais gostosa. Quando você tem a consciência de que todo mundo que tá ali em cima tá lutando por uma medalha, sabe? É todos por um por todos e todos por um ali junto, sabe? É uma família, é um time, e acaba sendo muito mais gostoso ter essa conquista em conjunto. Você faz até pelo outro também, né? Porque às vezes é necessário que você faça porque alguém perdeu antes, para continuar na frente ou para ganhar um confronto. Então, tem esse sentido de equipe, é um esporte individual que bota na competição esse sentido de equipe, que é muito legal. Sim. A gente até fala, né, que quando um perde, todo mundo perde, quando um ganha, todo mundo ganha. E a gente leva isso muito a sério, né? Então, cada luta ali que um ganhava, a gente vibrava junto, comemorava junto, sentia aquela vitória junto. Quando alguém perdia, a gente também sentia isso na pele junto. E o próximo entrava com uma sede de vingança, assim, querendo ir pra cima e partir todo mundo no meio, sabe? Agora, vamos por partes aqui da competição por equipes, até para explicar para a nossa audiência, né, Kathleen? Vamos do lado feminino, depois você explica do lado masculino, porque o judô veio com 13 atletas, certo? 6 no feminino e 7 no masculino. Só o Japão e a França, salvo engano, é que classificaram 14, né? O total. Aí do lado feminino, você, a Rafaela Silva, a Larissa Pimenta, que conquistou o bronze no individual, e a Bia Souza, que ontem conquistou o ouro, o primeiro ouro do Brasil em Paris 2024. Ou seja, 4 medalhistas olímpicas do lado feminino. Não disputaram a Mayra Guiar e a Natasha Ferreira, certo? Queria que você explicasse essa estratégia, como é que funciona do lado feminino, depois a gente vai falar do masculino aqui com o William. Isso é muito legal, essa divisão realmente
como não tem como pegar as 7 categorias, eles chegam mais próximo de umas, não é à toa que o peso que não tem, as que estão classificadas, por exemplo, a gente não tinha 70 quilos, eu luto até 63 quilos e lutei no por equipe até 70 quilos, né? Voltando um pouquinho para classificar, tá dentro dos Jogos Olímpicos, tem que estar entre os 18 melhores do mundo. E como mesmo você comentou, só esses 2 países, França e Japão, tinha equipe completa. E o legal disso é que realmente tudo pode acontecer no judô. E ter todas essas meninas ali, a gente tinha a Lari, né, que podia ali revezar com a Rafa, tinha eu ali no 70, até a Rafa também poderia forçar os 70 quilos. Isso é muito legal, que dá para criar uma estratégia, mesmo sendo por peso, dependendo de cada equipe, a gente pode modificar. A gente poderia colocar a Lari até 57 e forçar a Rafa nos 70 quilos. Então, isso é muito legal, porque realmente só tem dentro do por equipe. E no masculino, William, como foi? Eu confesso que eu estava olhando um pouco do confronto entre França e Coreia do Sul. A Coreia do Sul acho que não tinha um pesado. E aí você pega o Ted Riné, ele estava lutando com um cara bem mais leve que ele. Tem um momento de uma pegada que o coreano caiu no chão, ele pegou pelo judogi, levantou e colocou de pé o sul-coreano. Então, isso acaba acontecendo também, né? Essa diferença de peso em lutas da competição por equipes. Sim, como foi falado, só a França e o Japão conseguiram classificar os 14. Então, os países que às vezes não tinham alguns pesos lutavam com os que estavam classificados. Por exemplo, acho que a Rafaela hoje fez uma luta com o Cazaquistão, que a menina era do 48. Então, a gente acaba tendo essa possibilidade até de enfrentar atletas de outra categoria. E no caso da Coreia do Sul com a França, foi meio que estratégico. Porque eles tinham o pesado, só que o pesado tinha lutado com o Ted no individual. E não tinha ido bem, tinha perdido. É aquele ponto que você já dá como perdido, né? Então, quando você faz isso. Então, eles quiseram arriscar, pensando estrategicamente, provavelmente acredito que tenha sido isso. Eles decidiram arriscar, colocar um 90 às vezes para tentar acelerar, fazer um pouco mais de volume, porque as categorias mais leves, ela acaba sendo muito mais velocidade, mais veloz. E o pesado, muito mais força, um judô mais parado. E como alguns atletas, principalmente a Coreia do Sul, ele gosta de lutar com um livro debaixo do braço ali. Então, se ele conseguisse impor um volume no Ted, às vezes podia ter dado certo. Mas o Ted é uma montanha, né? É bem difícil fazer isso com ele. Então, foi o Daniel Carguinin, né? Que é medalhista em Tóquio 2020, bronze. Sim. Você, medalhista. O Rafael Silva, o Baby, medalhista também, 2, né? E ele fala desse sabor. Eu acho que o meu microfone está pipocando. Tá. Manda, Nádia. Então, manda por mim aí. Não tá... Voltou? Voltou, vamos ver. Vamos ver. Tá com alguma interferência. Ao vivo é assim, ao vivo é assim. O Guilherme Schmidt, que foi campeão pan-americano, né? Você, medalhista pan-americano também. Você também, Kathleen, a gente estava lá. Aliás, você disputou equipes, né? Também. A Kathleen não, em Santiago, né? O Leonardo Gonçalves e não disputaram o Michael Augusto e o Rafael Macedo, certo? E aí eu queria, só para finalizar, William, da sua parte, como é que essa dinâmica também, né? Vocês conseguem conversar, vocês conseguem ali trocar, é tudo muito rápido também? Como é que funciona? E até para a nossa audiência, né? Porque assim, a gente está acostumado a ver o individual. A equipe é uma prova nova, entrou em Tóquio 2020, certo? E tem outras competições também, mas em Jogos Olímpicos é uma novidade, né? A competição por equipes, ela reúne 3 categorias do masculino e do feminino. E ela, como a Kathleen falou, ela é muito legal porque tudo pode acontecer, sabe? A gente começou ali com a Itália na disputa de bronze, ganhando de 1-0, fez 2-0, aí daqui a pouco 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, empatou. E quando empata, quando surge o caso de empatar, tem um sorteio, que eles giram meio que uma roleta lá para ver qual categoria que vai ter que refazer a luta. Então... Bom, a gente lutar com os atletas que a gente estava, eu já tinha falado algumas vezes em algumas entrevistas que a gente estava com uma equipe com muito potencial de estar no pódio das Olimpíadas, sabe? A gente fazendo história ali, como você falou, vários medalhistas olímpicos de diversos pesos, diversas categorias, no masculino, no feminino. E
Foi muito legal, foi um prazer para mim lutar essa competição, porque tinha a Kathleen lá, tinha o Rafael Silva, foi um mix de uma nova geração com a geração que inspirou a gente a estar ali no judô, sabe? Eu acompanhava eles, eu acordava de manhã cedo para assistir eles lutando nas Olimpíadas, e poder estar dividindo o tatame com essas lendas do esporte brasileiro, do judô, foi incrível, e é uma coisa que a competição por equipes acaba permitindo isso, sabe? Você vai falar nada, eu já sei, mas só para finalizar, porque a gente está olhando os rostinhos deles aqui pertinho, que vocês não conseguem ver no detalhe, mas os olhos brilhando, acho que nem a ficha caiu, né? Vocês estão ainda em estado de glória, né? E a medalha, não sei o quanto vai aparecer, mas eu ainda quero mostrar, viu, Zé? Essa medalha aqui, as três, na verdade, né? No detalhe, porque é literalmente uma joia. Mas só para dizer isso, que é muito legal olhar para os rostos de vocês, assim, com tamanha emoção. E acho que ainda vai demorar um tempo para vocês sentirem toda essa realização, né? Kathleen, além da questão do peso, tem outras estratégias que também são utilizadas nessa competição por equipes que eu acho que é legal falar. Por exemplo, vamos supor que você prefira lutar contra uma adversária canhota. E aí eles vão escalando. Ah, não, mas a adversária canhota se dá melhor contra outra atleta. Conta um pouquinho disso também, porque tem estilos de luta. O seu estilo talvez não encaixe com uma outra adversária sua, então faz a mudança. Conta como é que é essa escalação e as variáveis que podem fazer aí. Isso acontece muito, né? Quando a gente lutou contra a Sérvia, a menina que forçou os 70 quilos era dos 57 quilos. E ela tem um ritmo muito acelerado. E aí eu perguntei para Rafa e para Pimentinha: e aí, o que vocês acham? Não, que eu acho que com o seu judô é melhor. Pensei, eita, então deve acelerar muito. Mas isso é muito legal, essa troca existe. Tem algumas atletas que preferem se sentir mais confortável com esquerda, o jogo bate melhor com direita. E não é à toa que isso aconteceu muito na nossa equipe. O Leonardo Gonçalves forçar o mais de 90 quilos, né? No caso do por equipe, aconteceu muito disso. A gente apostou nessa característica de botar bastante volume. Ele tem um volume de neuasa também muito forte. E entre aquela luta, ou era o Iguape ou seria o Baby. E eles decidiram que para aquelas lutas que entraram o Iguape seria melhor e poderia surpreender. Então isso existe muito, no por equipe principalmente. É por isso que tem uma equipe longa. Você vê que o Brasil entrou assim, mas os outros países entraram desde os 48 quilos, né? E faz parte do por equipe essas estratégias até para poder surpreender. Como que nem da Sérvia era 57 quilos, ela já achou que era a Rafa. Estava assistindo até o vídeo da Rafa. Mas... Surpresa! Surpresa, eu estava lá. A Rafa também, a gente vai falar, porque é uma comoção, né? Ela aqui teve uma jornada mais desafiadora, campeã olímpica, nos Jogos do Rio 2016, mas fechando, né? Ou seja, coroa uma jornada dela tão merecida, né? Quero falar da equipe técnica, só Antônio Carlos Pereira, né? O técnico aqui no masculino, Sara Menezes e Andréa Berti no feminino. E o fato de você ter o Leandro Guilherme como seu técnico no Esporte Clube Pinheiros. Eu até cheguei a conversar com ele no último momento que vocês fizeram de apresentação da equipe, né, olímpica do Pinheiros, e a gente falou muito a respeito dessa troca, né? Ele aprendendo num outro lugar, medalhista olímpico também, ali com a equipe toda, e vocês bebendo dessa fonte. Queria te ouvir a esse respeito. Bom, foi uma pessoa ímpar na nossa vida, assim, que a gente teve a oportunidade de ter ele como técnico, né? Eu cheguei no Pinheiros em 2015 para 2016, ele ainda era atleta, então a gente chegou a dividir o tatame como companheiro de equipe ainda, sabe? E sempre admirei muito ele como atleta, como pessoa, como tudo, assim. É o cara que fez 2 medalhas olímpicas, que entrou para a história como lenda do esporte. Ele tem que ser respeitado, não tem nem o que dizer. E assim que ele virou técnico lá no Pinheiros, assim, a gente percebeu que teve uma mudança bem radical
em planejamento de treino, até em volume de treino, sabe? E a gente tava sentindo muita dificuldade com os treinamentos que estava tendo, ainda mais agora nessa última reta olímpica, os últimos 6 meses ali. Tanto que tinha muitas vezes assim que a gente chorava no meio do treino, tinha momentos que a gente não aguentava o treino todo e tinha que sair para fazer fisioterapia porque o corpo estava muito cansado, sabe? Eu até postei uma foto esses dias, ontem inclusive, falando que eu, a Larissa Pimenta e a Beatriz teve um pouco antes da gente vir para cá, em abril mais ou menos, a gente foi tomar um café juntos assim e a gente tava falando o quanto que o Leandro tava levando a gente ao limite, né? Ele tá ouvindo, viu? Porque eu falei pra ele que eu tava falando dele. E tipo, falando, cara, como se... A gente sabe que o caminho não é fácil, né? Que ele vai ser muito difícil. Mas, tipo, a gente tava meio que desabafando ali com o outro. Cara, ele tá achando que a gente é uma máquina, que não sei o quê. Tipo, como se no treinamento ele às vezes confiava mais na gente do que a gente, sabe? Só que a gente fazia alguns treinos que era... Ele vive falando que a Olimpíada é uma agressão mental. Eu já vejo diferente. Parece que a corrida olímpica, o treinamento, assim, para preparação olímpica é uma agressão mental, sabe? O quanto a gente sofreu na preparação. Acredito que a Kathleen também sofreu na preparação dela. A gente acaba passando por muitos momentos de dúvida, sabe? Todo atleta tem seus altos e baixos na carreira. Então, quando a gente conversava com o Leandro, acho que dava uma confiança a mais, né? Eu sempre falei para ele que quando eu via ele confiando em mim, isso gerava muito mais confiança, sabe? É muito diferente. É diferente quando a gente confia no nosso trabalho e quando tem outras pessoas confiando também. Então, a gente confiava muito no trabalho dele e ele confiava muito no nosso empenho que a gente estava fazendo, nos nossos treinos, no nosso desempenho em competição. Eu acredito que ele ficou realizado, muito feliz com as medalhas que a gente trouxe, né? E bom, a gente estava reclamando do treinamento ser tão difícil e tão árduo, mas a gente viu que é o caminho. E bom, ele fez acontecer e agora fez atletas dele conseguir conquistar as medalhas também. Falando desse legado, e o William, das primeiras coisas que ele falou aqui, a gente vem na trilha de ídolos, de grandes lendas do esporte, do judô brasileiro. Vamos falar da Sara, porque você abre as portas para as mulheres em 2008 e desde então as mulheres não param de medalhar no judô. A Sara vem em 2012 e se torna a primeira brasileira campeã olímpica. A Sara sai de cena, vira treinadora, você ainda está aqui. Como é a Sara fora? O que ela mudou, o que ela traz de novidade? A gente viu ela com muita energia ali, junto com a Bia, principalmente, na final da Bia. Fala um pouco da Sara técnica, já que você conheceu também a Sara atleta. Sim, a Sarinha continua com a mesma intensidade. É pequenininha, mas briga muito, né? E ali vocês podem observar que aquela intensidade, ela luta junto. Se ela pudesse, ela entrava ali e ensinava como é que se faz. Então, a Sarinha é exatamente aquilo, exige muito, muito exigente, né? Mas faz total sentido. Se a gente for ver na reta final, que a gente estava se preparando em São Paulo, ela estava treinando com a 48, né? Com a Nath e com a Larissa, porque ela queria mostrar exatamente o que ela estava dizendo que seria exigido. Então, a Sarinha está em cima o tempo todo, né? Ela se dedicou muito nessa reta final, acompanhando todos os treinamentos, que mesmo a gente no Brasil não treinou só no clube, né? Alguns tiveram que treinar uma semana em São Paulo, outra semana no Rio de Janeiro, depois outra semana na Espanha, e para ter essa troca de cada clube. E a gente teve as nossas técnicas acompanhando, né? Então a Sarinha não só acompanhou, como treinou também. Espetáculo, botou a mão na massa. Se deixar, ela volta. Mas tem um fator que eu queria conversar com vocês também, que além desse apoio do técnico, da técnica e de toda a comissão, na verdade, né, da Confederação Brasileira de Judô, o apoio do COB, enfim, é um conjunto familiar.
né? A Bia falou da mãe, dos pais, na verdade, que não estavam aqui e foi importante, que deu sorte. Obviamente, né, falou com eles na sequência, mas disse, bom, acho que é melhor assim. Você me contou num dos últimos encontros lá de treinamento no Pinheiros, né, aberto à imprensa, o treino, que a história fantástica da sua mãe em Pequim em 2008. Então, se você quiser repetir, é muito interessante que a gente ainda não falou disso. Como é para vocês essa questão dos familiares? Como é que foi nessa edição aqui? Porque sempre tem alguma figura muito importante dentro da nossa família que estimula o esporte e que são grandes responsáveis por a gente seguir nessa trajetória. Esses jogos também não foi diferente de Pequim no quesito minha mãe e minha madrinha. Elas também estão aqui. Estão aqui? Uau! Aqui foi pra Pequim. Mas aguenta o coração, hein, Kathleen? Mais uma para conta, sim? Sim, elas também estão aqui. E ter essa energia, né, de alguém da família para que realmente represente todos ali de pertinho. E, em especial, minha mãe, veio meu noivo também, o Alex Pombo. Olha, que legal. A minha madrinha. Então, fiquei muito feliz de ver eles felizes compartilhando esse momento que é uma conquista nossa. Antes de eu saber se estava classificada, minha mãe já tinha certeza. Ela já tinha comprado tudo e ela sabia que aqui a gente ia estar. Então, Pequim foi legal, né? Porque minha mãe não ia me visitar nem em Belo Horizonte, que na época eu lutava pelo Minas Tênis Clube. E ela falou, eu vou te ver na China. Eu, mãe, a senhora tem que aprender um inglês, como é que a senhora vai viajar? Não ia nem para BH, foi para a China. Mas isso realmente mostra a força feminina da minha família e de onde eu puxei essa força, essa resiliência, assim, de quando eu quero uma coisa, fazer acontecer. Então, não pergunte como. Ela tirou o passaporte dela, apareceu na China. E aqui também foi do mesmo jeito, só que agora ela se antecipou, não foi tão em cima da hora. E eu digo que sempre minha mãe é um pé quente, assim, pra mim. Muito legal. William, eu queria voltar ao dia da sua luta, porque você é o primeiro brasileiro finalista olímpico desde 2000, quando o Honorato e o Thiago Camilo chegaram por lá. Você sai da sua luta contra o Rifumi Abe, que eu acho que dispensa comentários, né? É um cara de 4 medalhas mundiais, é um cara que tem absolutamente tudo. E a sua primeira reação é estar frustrado, porque você não ganhou do Rifumi Abe. Conta em que momento virou a chave e falou, não, peraí, eu sou finalista olímpico, eu tô com medalha de prata no peito. Em que momento essa chave virou do, eu perdi a final do eu ganhei a prata? Bom, eu acho que nunca vai virar, sempre vai ter, vai me corroer um pouquinho isso, querer sabe? Subir mais um degrau. Eu acho que acho que tá dentro de todo atleta, sabe? A gente sempre, eu pelo menos quando eu tenho uma derrota, aquilo fica na minha cabeça muito, muito tempo assim, até gerando combustível para mim evoluir, sabe? Eu fico às vezes lembrando um pouco o gosto da derrota porque eu não quero mais sentir ela. Então eu sei que se eu lembro daquele momento amargo e eu me empenhar no treinamento, eu não volto a sentir ela, sabe? Eu fiquei muito desapontado assim, porque quando eu cheguei na final, eu fui fazendo luta por luta, uma luta por vez, e quando eu me dei conta, quando abri os olhos, eu tava na final, sabe? Tava pensando numa luta, num matê, num radimê, uma coisa de cada vez. E eu não sei, no meio da luta, assim, eu achei que, como se ele fosse mais forte, sabe? Só que no meio da luta eu percebi, cara, não é tudo isso, sabe? E faz sentido, porque ninguém tem 4 braços, ninguém tem 4 pernas ou 2 cabeças ali. São 2 atletas com 2 braços e 2 pernas com as mesmas condições. Afinal, eram 2 finalistas olímpicos. Mas também eu fiquei um pouco... Me deu uma acalmada porque eu nunca tinha treinado com ele, nem competido com ele. Então você assistir os vídeos e competir é totalmente diferente, sabe? Eu tinha uma estratégia na minha cabeça do que eu faria naquela luta, mas quando eu realmente segurei no kimono dele, quando a gente começou a lutar, eu percebi que aquela estratégia não ia funcionar e que eu iria ter que me reinventar durante a luta. Acabou que eu não consegui encontrar um caminho naquele momento, mas esse encontro que eu tive com ele me deu muita confiança, porque acho que esse primeiro encontro me deu um mapeamento para fazer dele, sabe?
do ponto forte dele, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então eu acredito que um próximo encontro nosso, uma próxima luta, vai ter um resultado diferente, sabe? Eu acho que eu vou conseguir me impor mais na luta, vou conseguir fazer mais o meu judô, sabe? E sair com a vitória. Mas, cara, acho que, tipo, depois assim que eu liguei pra minha mãe, pros meus pais, assim, pra minha esposa, caiu a ficha, assim, tipo, que assim que eu fui fazer a primeira entrevista, eles falaram disso, da última final masculina ter sido em 2000. E aí veio um filme na minha cabeça, assim, de toda a minha vida. Inclusive eu nasci em 2000, então veio passando toda a minha trajetória, coisa por coisa, tudo que eu passei. E tipo, eu falei, cara, eu sei que eu queria o ouro, mas essa Só prata que é bom aqui... pra caramba, né? Foi isso, tipo, só que essa prata aqui, ela simboliza, ela representa tudo que eu abdiquei na minha vida, tudo que eu sofri, sabe? Vários momentos que eu queria estar fazendo uma coisa, eu estava treinando, porque o meu objetivo era muito maior do que aquilo que eu queria também, sabe? Então, foi muito prazeroso ver que tudo isso valeu a pena, sabe? Até me perguntaram, tipo, cara, você não sente um arrependimento, tipo, de não ter estado com a sua família em vários momentos? E eu parei para pensar um pouco sobre isso, tipo, não, porque o judô mudou minha vida. E ele mudou minha vida a partir do momento que eu vi alguns atletas serem medalhistas olímpicos na TV. E a gente já viu vários casos de superação, de alguém saindo de uma vida ruim, saindo das ruas, saindo de uma vida que tinha muita proximidade com drogas e tudo mais. E eu acho que o esporte proporciona isso. E eu, tendo sido medalhista olímpico, eu tenho certeza que muitos brasileiros acompanharam isso. Eles vão se inspirar na minha trajetória, na minha medalha. E eu espero poder contribuir, inspirando novas pessoas com tudo isso. Então, a medalha de prata, acho que quando eu parei para pensar nisso, eu falei, cara, agora eu tenho esse poder, é como se agora meu propósito de vida fosse esse. Poder tirar pessoas da rua, poder inspirar novas crianças, poder inspirar novas gerações. E, cara, se eu puder fazer isso com uma pessoa, se eu puder mudar a vida de uma pessoa, e ela me falar, cara, eu tinha uma vida... Já escutei isso, na real, né? Escutei esses dias de uma menina falando que ela nunca tinha assistido judô na vida dela, e ela estava meio que em depressão, e ela acompanhou as Olimpíadas, viu a nossa vibração, viu a nossa alegria medalhando, e isso tipo, motivou ela e ela acabou se inscrevendo no judô, sabe? Eu achei isso sensacional. Então, a medalha de prata, ela simboliza tudo isso pra mim. É muita coisa, assim, acho que já caiu a ficha, já de... Que é algo grandioso. Ela vai continuar ressignificando para você até chegar a Los Angeles 2028, provavelmente. Com toda certeza. 24 anos, né? Tem chão ainda. E a Kathleen também, a gente quer que ela siga firme aí. Mas você falou do público, das histórias. Tem uma pergunta, né, Zé, no chat aí do YouTube. É legal a gente interagir também com a nossa audiência. E esse é o ponto que você tocou, que nós falamos aqui de forma recorrente. O quanto os jogos, o quanto o esporte, e nesse caso aqui, essa edição, né, tem o poder de impactar nessa formação de fãs, de público, de praticantes. Qual que era a pergunta, Zé? Regras. O que vocês estão achando sobre as regras dessa edição aqui? De quem é a pergunta, Zé? Pode começar, William. Everton Coutinho. Assunto polêmico. Então, Everton, cara, Bom, a gente sabe que quem está arbitrando ali são seres humanos e eles estão propícios a cometer erro, né? Da mesma forma que eu, como atleta, cometi erro na minha final e saí com a medalha de prata, eu acho que não dá para sempre os árbitros estarem acertando. Claro que a gente fica indignado com algumas coisas, porque eles têm o vídeo replay para reavaliar em vários ângulos possíveis. E é meio estranho algumas coisas que acontecem, porque o judô ele acaba sendo um pouco volátil. Porque às vezes algo que aconteceu ali foi alguma pontuação e aí 2 lutas depois uma cena muito semelhante, muito parecida que muda, sei lá, milímetros, já não é a pontuação. Então é meio... A gente acha que vai ter uma mudança de regras bem grandiosa agora após as Olimpíadas, porque eu acho que o público ficou um pouco confuso, os atletas também ficaram bem confusos, discordando de algumas coisas, assim, sabe? A regra, ela acaba não sendo...
ela não é 100% certeira. Objetiva. Ela não é objetiva. Sabe? Ela né? tem algumas brechas, tipo... se o atleta fizer 3 ataques na sua frente, você toma judô por estar passivo. Mas aí, se você faz ataques mais ou menos, já não são só 3. Tipo, eles também não têm uma quantidade, sabe? É meio muito subjetivo as regras, sabe? Então, acaba sendo ruim para nós, atletas, e para o público que está assistindo. Mas eu acho que falta um pouco de compreensão dos árbitros, compreender um pouco mais a visão do atleta. Tem poucos árbitros que são atletas, que praticam ainda hoje. Eu acho que a partir do momento que você pratica, que você está fazendo aquilo, eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, a luta que a Rafa perdeu de Hansoku, de ter colocado a cabeça, cara, não foi proposital. Não tem como ela ter evitado, sabe, fazer. Aí uma coisa que é inevitável, ela acaba tomando um Hansoku, sabe, é meio bobo, é meio frustrante às vezes essas coisas. Eu tenho certeza que a Rafa sentiu isso e o público também acaba sentindo. Isso deu muito o que falar, cara. A questão da arbitragem deu muito o que falar aqui. E Kathleen, você meio que transitou entre o judô antigo e agora com todas essas mudanças aí, 2016, 2020. O Rogério, quando veio aqui, o Rogério Sampaio, ele falou: a questão da arbitragem hoje ela é tão delicada, ela é tão subjetiva e é tão controversa que acaba gerando uma insegurança no atleta que está ali dentro. Porque você está ali e está sujeito a chuvas e trovoadas. A qualquer momento pode vir uma coisa que você não espera. Conta um pouco essa situação, essa sensação de insegurança e de não saber muito bem para onde a coisa vai? Isso. Como a gente tem árbitros com judô diferente, imagina que aquele árbitro foi um ex-atleta que fazia muita força. Então, ele acha que talvez uma melhor postura seja ofensivo. Você pega um árbitro que seja de uma categoria mais leve, ele acha que aquele volume interpreta o que é falso ataque, o que é ataque, o que é fugir da luta. Então, é isso que é subjetivo, faz parte do jogo. Tem muitos atletas que desenvolvem isso, aprende e estuda, inclusive os árbitros. Eles sabem que aquele árbitro daquele país dá judô com bastante volume, aquele valoriza mais uma postura, aquele valoriza mais um lado ofensivo. E os atletas também estão se preparando para isso. Inclusive os árbitros ficam ali sem entender quem que está manipulando, né, entre aspas. Está fazendo volume ou está fugindo? Ele tem que decidir naquele momento se aquele movimento for um ataque ou for um falso ataque, foi para entrar de volume, está querendo um shidori ou não está querendo. Então, como a avaliação é subjetiva, existem vários pontos de vista em um mesmo ângulo. E como o árbitro interpreta, se foi ataque, se não foi, vira essa controvérsia. O que pode acontecer? Talvez aquela luta em uma outra área seria um resultado diferente, mas não sei se é felizmente ou infelizmente faz parte do jogo. Isso existe e cada vez mais nós atletas também precisamos adaptar, fora o trabalho com outros atletas, conhecer também cada árbitro. Então, por isso que fica muito confuso. Você acabou de fazer uma luta, lutou exatamente igual e nada aconteceu. Na próxima luta, mudou o árbitro, ele acha que aquele seu golpe, você está andando para trás e entrando, você está fugindo da luta. E às vezes você faz golpe puxando mesmo, andando para trás. Mas ele avalia. E aí é muito difícil mudar. A gente está falando de Jogos Olímpicos, está todo mundo muito bem preparado. Então, acaba que essa avaliação, né, de uma luta para outra, como que mudou tudo. Tudo que eu estava fazendo, agora já não vale mais. Já não é mais. É frustrante porque tudo se resume em um detalhe. Então, essa frustração, como eu disse, infelizmente ou felizmente, faz parte do jogo, porque a gente não... É que nem outras lutas que tem um sensor e marca um ponto. É o árbitro. E isso já melhorou no sentido da gente ter o VAR, né? Nós, atletas, o técnico não tem esse direito de pedir, né? O árbitro achou duvidoso, tem o VAR, mas o árbitro central, ele decide
que situação é aquela. Então, a gente acaba tendo que se adaptar o tempo todo. O judô mudou muito, né? Como você disse, vim lá da regra que podia pegar a perna, hoje já não pode, e vem mudando e vai mudar cada vez mais para tornar isso dinâmico. Mas, junto com isso, os atletas também vão se modificando e também fazendo com que os árbitros foquem mais para tentar interpretar o que está acontecendo. Parece um senso comum de que haverá uma mudança de regras para o próximo ciclo, o que é, ainda bem, uma salvação, porque o que se viu aqui foi um negócio muito complicado. Inclusive, a punição, a vitória pela ausência de luta em vez pela presença da luta, pelo golpe, a regra atual, ela privilegia um não golpe. Você pode entrar e sujar a luta inteira e acabar ganhando com o Shido. Então, eles fazem isso para deixar mais atrativo, mas acabam deixando menos atrativo. O tanto de gente que falou, nossa, tá chato assistir judô. A gente não vê mais aqueles ippons espetaculares, a gente vê gente travando luta. Então, acho que passou da hora deles fazerem alguma coisa, né? Eu queria saber um pouco de vocês, dessa dinâmica aqui, a Kathleen com mais experiência em Jogos Olímpicos, mas Vila Olímpica, como é que está essa convivência? Hoje a gente chegou a uma marca histórica da Rebeca Andrade, né, se igualando a Torben Grael e a Robert Chad com 5 medalhas olímpicas, uma de ouro, 3 de prata e uma de bronze. Vocês conviveram ali, encontraram os outros atletas brasileiros, encontraram ídolos. Como é que está essa edição de Paris 2024? Vou começar com o Ilha aqui, daqui para lá. Como é que foi, né? E está sendo ainda para você? Bom, a experiência na Vila Olímpica, ela tem sido incrível. Apesar de ainda não ter tido muito tempo, ela acaba sendo muito grande, acaba não dando para ver tudo, acaba sendo muito pouco tempo e a gente está muito focado na competição, né? Mas eu acho que uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi ter ido no centro de treinamento, na academia. Porque a gente do judô, a gente faz muitos exercícios que são específicos para o esporte. E a gente sabe que outras pessoas olham que não são atletas e falam, nossa, meio que maluquice, né? Mas é um movimento específico do esporte. E na Vila Olímpica, eu vi atleta do boxe, do arremesso de dardo, do lançamento de peso, de tudo quanto é esporte, fazendo exercícios específicos, com movimentos específicos do seu esporte. Eu fiquei muito encantado com aquilo. Porque a gente não acaba fazendo preparação física com o pessoal do judô, então a gente é acostumado a ver aquilo no dia a dia. E aí quando eu vi, uma pessoa simulando o lançamento, acho que é lançamento de dardo, né? Eu achei muito legal aquilo, da forma que ela estava simulando, da forma que ela, com o peso, com toda a técnica, sabe? E eu comecei a reparar em mais atletas fazendo isso. E é uma coisa que acho que se não fosse a Vila Olímpica, eu não teria nunca vivenciado isso. E eu consegui ver vários ídolos, acho que mais do esporte brasileiro, por a gente estar ali no mesmo prédio, né? Inclusive, acredito, amanhã é dia 4? Isso. Dia 5, a gente para no tempo. Aliás, vocês estão no programa da balada aqui, o programa da madruga. Dia 5 eu vou ter a oportunidade de estar assistindo o Alisson dos Santos, o Pio, que é um grande amigo meu. Ele torceu muito por mim nas Olimpíadas, estava vibrando, mandando mensagem a cada luta ali. E eu falei para ele que, como a gente vai estender um pouco por alguns compromissos aqui, que eu vou fazer questão de assistir ele competindo. Como ele compete mais fora, só tem competido fora, na verdade, a gente não consegue acompanhar pessoalmente no Brasil, então a Olimpíada também está proporcionando isso, eu poder assistir o Alisson, que é um ídolo nacional, internacional no atletismo, tá assistindo de perto a competição deles. Eu refiz uma foto com a Rebeca, que eu tinha tirado uma foto com ela em 2016, já era fã dela, consegui fazer uma foto com ela de novo. Acho que também, se não fosse a parte da Vila Olímpica, não teria feito essa foto novamente, né? Tá valendo essa foto, hein, William? Sim. Tá valendo. Então, a vivência na Vila Olímpica, cara, eu acho que eu sou muito... Como que é a palavra? Privilegiado. Não, privilegiado Honrado. também, mas Grato. patriota. Que legal. Sabe, a gente tem ídolos de vários esportes de vários países, mas eu gosto muito do pessoal do Brasil. Né? Dos time Brasil ali. Mandando brasa, rapaz. Que sabe? show, que show. Agora, eu vou fazer mais uma para ele, porque envolve você. A gente tem uma medalha hoje por equipes, que ela é muito especial por diversos motivos. Porque premia a escola brasileira, porque dá uma segunda ou uma terceira, no caso, medalha, dá uma nova medalha a pessoas que já ganharam lá atrás. Então, a gente vê a Kathleen ganhando uma medalha
16 anos depois de ter ganho a medalha dela no individual. A gente vê o Rafael Silva ganhando a sua 3ª medalha de bronze. Ele que já disse que é a última Olimpíada dele. Conta como é participar disso, como ser corresponsável por isso. Você ajudou a dar mais uma medalha para ela e mais uma medalha para o Baby, que são, como você disse, as pessoas em quem você se mirou um dia. Bom, como eu falei, poder lutar essa competição ao lado desses ídolos, assim, dos nossos técnicos, que são grandes ídolos pra gente, sabe? Desses atletas que fizeram história no passado e estão marcados pro resto da vida, e tá presente no momento, fazendo história ao lado dos nossos ídolos que já fez história, foi algo incrível pra mim, sabe? A gente conversou entre a gente, muita coisa aconteceu nessas Olimpíadas que a gente queria que não tivesse acontecido, sabe? A gente sabe que a gente podia ter saído com mais medalhas, e uma coisa que a gente sabia em cada luta ali na equipe é que a gente estava lutando por todo mundo, sabe? Por aqueles que acabaram acontecendo alguns erros que a gente não concordou com a arbitragem e sabia que podia ter sido diferente. Então a gente sabia que a gente não podia deixar essas pessoas irem para casa sem uma medalha, sabe? A Keka, assisti a luta individual dela, ela foi, cara, sensacional. Ela tava com sangue nos olhos que, nossa, parecia que ela ia, se lutasse com o Ted, ganhava, sabe? Do jeito que tava ali. Nervosa. E, bom, o Rafael Silva, também tenho uma foto com ele em 2016. Também tá valendo. Quando ele medalhou no Rio, né? Eu tinha entrado, fazia um ano no Pinheiros, eu tenho essa medalha com ele. Então, para mim foi muito marcante. Ele também está presente na minha primeira medalha olímpica. E uma das coisas que a gente conversou lá no quarto masculino ali era que, tipo, cara, a gente não podia deixar o Baby voltar para casa encerrando a carreira dele, como você falou, a última Olimpíada dele, encerrando a carreira dele sem essa medalha, sabe? Ele é um cara que tá marcado na história, e eu acho que ele encerrar o legado dele com mais uma medalha, e com essa medalha, a primeira medalha, né? A nossa foi a primeira medalha em equipes mistas do Brasil. Eu acho que não tinha uma forma melhor dele encerrar a carreira dele deixar o legado dele mais uma vez na história. Foi por isso que eu falei que era todos por um e um por todos, porque a gente estava lutando pelo sonho de todo mundo junto ali. Perfeito. Vale também para a Rafaela Silva, obviamente, né? Outra que ganha outra medalha olímpica nessa competição por equipes aqui, por um esforço do grupo. Só vou pedir para vocês segurarem a medalha para ele mostrar ali no detalhe. Pra gente mostrar, eu não paro de olhar para essas medalhas maravilhosas, reluzentes aqui. Com isso, o judô, a gente estava falando aqui, no total chega a 28 medalhas, 5 de ouro, 4 de prata e 19 de bronze, com essas joias, literalmente, foram desenhadas por uma joalheria, faz parte de um dos patrocinadores de Paris 2024, e tem um pedacinho da Torre Eiffel aí, hein? Nesse hexágono, né, no meio, exato, que representa a geografia da França. Tem um detalhe dela que é muito legal, que não vai dar para vocês verem aqui, mas ela vem escrita a categoria, o peso, vem tudo bonitinho marcado nela. E essa aqui, como é de equipe, vem o judô por equipes mistas. Então, cada medalha ela acaba se tornando mais única, né? Você consegue ver daí? Eu tenho uma certa miopia, mas estou vendo. Mas olha, muito demais. E só para fechar, só um comentário breve, porque a gente está em cima do horário. O Zé não me deu uma bronca, mas só para a medalha da Bia. Só um comentário, Kathleen, para fechar, assim, curtinho. Foi fantástico. Um destaque. Foi fantástica, né? A Bia passou pelo ciclo passado com a Sussu, que hoje ajuda ela no treinamento, e voltar ouro é tudo que ela merecia, assim. Muito forte. A gente já sabia que isso ia acontecer. Quando, a gente nunca sabe, mas a gente já sabia que isso ia acontecer. E realmente, graças à preparação do técnico, do Leandrinho, do Pinheiros, de muito esforço da Bia. A Bia passou por muitas lutas, né, muitos dramas, né, que todo mundo passa, extra tatame, e ressignificar tudo isso e estar ali no tatame, cotovelo. Vocês veem, hoje ela lutou
mancando, né? Lutou ontem, foi campeã, mas deu tudo que ela tinha aqui. Isso é muito a Bia. A gente chama ela de Ursinha por conta disso. Ela tem essa carinha fofinha, mas é um monstro, assim, de forte, de aguerrida. E fechar com chave de ouro na primeira Olimpíada. É o máximo. É o máximo, É assim, e tinha que ser ela. Muito bom. Muito maravilhoso, legal. gente. William Lima, Kathleen Quadros, parabéns. Curtam, divirtam-se, aproveitem agora um pouco da Olimpíada, da Vila, dietem, assistam jogos, vocês merecem.